Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você, uma reflexão bíblica dentro da nossa leitura bíblica no dia 6 de janeiro, em Mateus 8 e Gênesis capítulos 9 e 10. Mas nessa reflexão eu quero meditar com você no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, dos versos 1 a 4. Pega a sua Bíblia, por favor, se você puder, pausa o vídeo e acompanhe comigo o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Para lhe servir de testemunho. Apresenta a oferta que Moisés determinou. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com você. Esse texto, o Senhor me fez enxergar algumas verdades importantes para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada cristã. Mas falar um pouquinho de um contexto desses versículos aqui. O texto que nós lemos está iniciando o capítulo 8. A partir do capítulo 8, do versículo 1 até o capítulo seguinte, capítulo 9, verso 34, nós temos a autoridade do Senhor Jesus autenticada por uma série de milagres. Nos capítulos anteriores, com o ensino de Jesus no Sermão do Monte, a autoridade do Senhor Jesus autenticada pelas próprias palavras dele mesmo. Ele finaliza o capítulo anterior, 27, dizendo sobre, capítulo anterior 7, dizendo que, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Ou seja, ele está conferindo a autoridade dos ensinos dele. Tanto é que nos versículos 28 e 29 do capítulo 7 a palavra diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Então esse é o contexto, essa transição da autoridade autenticada na palavra para agora a autoridade autenticada pelos atos, pelos milagres, pela série de milagres do Senhor. Aqui nós encontramos a figura de um leproso, que era um morto em vida, alguém que por conta da sua lepra, ele trazia implicações na sua vida, nas esferas espiritual e também social, vamos dizer assim. Em relação à esfera espiritual, o culto a Deus era limitado. Ele não tinha os mesmos acessos. Por exemplo, nas sinagogas, ele não podia participar do culto ali público ao Senhor, mas ele tinha uma habitação pequena, afastada, onde dali ele conseguia ouvir, mas ele não conseguia estar ali participativo com todos. Por exemplo, na esfera social, nós enxergamos que havia uma limitação no relacionamento com o próximo. O leproso não poderia se aproximar, muito menos ser tocado. Depois desse contato direto, não desse, mas depois de um contato direto com o morto, vamos dizer assim, num grau de importância
de contaminação, de tornar alguém impuro, depois do contato com o morto, o que era mais prejudicial, mais considerado impuro, depois de tocar no morto, era exatamente tocar no leproso. Só vinha depois da impureza por tocar no morto. Só que ali, naquela situação, estava o Deus encarnado, o Filho do Homem, mas também o Filho de Deus. Se o leproso ele era prejudicado na esfera espiritual, ali estava Deus. Se ele é prejudicado na esfera social, no relacionamento humano, ali estava o Verbo encarnado. Ali estava o Filho de Deus, mas também Filho do Homem, para resolver essa questão. Jesus, o Senhor Jesus, ele é poderoso para transformar qualquer realidade nossa, especialmente aquilo que limita, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Mas também, transformando a realidade desse relacionamento com Deus, ele transforma a realidade do nosso relacionamento com o próximo. Jesus tocou o leproso, evidenciando a sua autoridade sobre a doença, mas também sobre a lei, porque a lei proibia esse tipo de contato com o leproso. Então Jesus ele mostra a sua autoridade ali. A lepra, com sua maneira de se espalhar pelo corpo e da forma como devasta o corpo, ela é um tipo muito apropriado, muito preciso para o pecado. Você deve ter ouvido falar sobre isso. E aí, não pude não lembrar, deixar de lembrar de Isaías 53, verso 5, que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das nossas, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados do quê? Sarados da lepra do pecado. Sarados da lepra do pecado. E nesses versos que nós lemos, nós podemos enxergar o que deveria ser a dinâmica de uma verdadeira fé bíblica. O que deveria ser. E por que eu estou falando deveria e não que estava de fato ali expresso? Você já vai entender, acompanhe comigo, por favor. Primeiro, eu enxergo a fé bíblica, pontuando aqui, ela é uma fé que ela é composta pelo crer que Jesus é o Filho de Deus, enviado para a nossa salvação, confiar exclusivamente em Cristo para a nossa salvação, não em nós mesmos, não nas nossas práticas, não na religião, não em pessoas com as quais nós temos contato, pessoas que até nos ajudam na nossa vida espiritual, não nos nossos familiares, não em algo nosso, mas exclusivamente em Cristo, e também o comprometimento com os ensinos de Cristo. Então, nessa composição do que é uma verdadeira fé bíblica, de crer, confiar e comprometer-se, eu enxergo que é quase a expressão disso, mas não é. Primeiro, que vamos crer. Quando o leproso ele vai a Jesus, em meio à multidão, aproxima-se num ato de adoração. O texto diz que, versículo 2, que ele o adorou, numa atitude de profunda reverência, esse termo significa, estava ali, claro, que o leproso reconhecia Jesus como Senhor. Quando ele fala no mesmo versículo 2, Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. E o adorou dizendo Senhor. Ele teve uma atitude de tamanha reverência, chamando a Cristo de Senhor. Ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. O verbo grego utilizado ali no adorou, ele descreve uma atitude nossa, humana,
diante de alguém que é muito superior, especialmente de uma divindade. Então ele estava reconhecendo isso. E quando ele chama de Senhor, ele estava dizendo que reconhecia Jesus como Filho de Deus. Só que, certamente ali, o leproso reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, ele demonstrou que ele sabia diante de quem ele estava. Nós precisamos saber diante de quem nós nos rendemos, diante de quem nós reverentemente, humildemente nos prostrarmos. Será que nós estamos rendidos a Jesus? Segundo, eu enxergo aqui também a confiança dele quando ele diz na parte B do versículo 2: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele sabia que essa condição não era inerente a ele. Aquele homem admitiu dizendo isso: se o Senhor quiser. Era como se ele estivesse dizendo: Senhor, não era para eu estar aqui. Eu sei que eu sou alguém desprezível, imundo, indigno, sem condição alguma de estar diante do Filho de Deus. Mas, se há alguma misericórdia, e eu sei que há no Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Como nós precisamos, com o coração quebrantado, nos achegarmos a Cristo e clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço a Ti como Filho de Deus e eu rendo a minha vida a Ti. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me perdoar do meu pecado. Arrependidos, confessando isso em oração, reconhecendo a nossa indignidade, a nossa imundícia, a nossa impureza diante do Senhor. E condicionar a sua cura à vontade de Jesus, consciente de que o Senhor é soberano, mostra que aquele leproso ele confiou no Senhor. Mostra isso. Isso é lindo, é maravilhoso. O que Jesus faz? Jesus estende a mão. Não podia nem chegar perto, mas Jesus não só chegou perto, como tocou. Não é que o leproso tocou a Jesus, Jesus que estendeu a mão e tocou. Estendendo a mão, tocou. Estendendo a mão, tocou. Me lembro do Senhor quando ele vai mostrar para os discípulos quem era. Estavam discutindo quem era o maior. Jesus pega uma criança, coloca ali entre eles para explicar que era necessário ser como uma criança. A palavra também fala que Jesus estendeu a mão e pegou o menino, trazendo o menino, o abraçou e o colocou no meio deles. Jesus estendeu a mão. Jesus está com a mão estendida para mim e para você, para que nós sejamos curados da lepra do pecado. Renda-se a Cristo. Mas, lembra que eu falei que poderia expressar uma verdadeira fé bíblica? E por que não expressa? Infelizmente. Aqui em Mateus, o texto não nos mostra assim. Mas quando nós lemos o relato em Marcos, por exemplo, no capítulo 1, versos 43 a 45, nós vemos o texto dizendo o seguinte: E, advertindo-o severamente, logo despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. É interessante o detalhe de Marcos. Mateus é mais resumido no relato, Marcos é mais vívido, né? Mais detalhista nesse relato. E como ele coloca, advertindo severamente. Não foi do jeito que eu falei aqui. Jesus o advertiu severamente. Olha, não faça isso.
Só que aí o texto continua dizendo: mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Jesus falou: não digas nada a ninguém. Ele foi e disse. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Por causa disso, Jesus não pôde ter ali tranquilidade para transitar na cidade. E aí, ao invés daquele homem mostrar o compromisso dele em obediência ao Senhor, ele não fez, porque a terceira parte, eu falei do crer, do confiar, a terceira, comprometer-se. Receber a instrução de Jesus, se fosse obedecida, mostraria que o leproso teria comprometido-se, mas ele não obedeceu. Ele não quis comprometer-se em seguir a direção que Jesus dava para ele. Será que nós não estamos assim, crendo em Jesus, confiando nele, mas não nos comprometendo? Somos desobedientes à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor assim também? Porque quando o Senhor fala, voltando para Mateus 8, quando o Senhor fala, estão envolvidos. Atenção, porque ele diz assim para ele no versículo 4, Mateus 8. Disse-lhe então Jesus: olha! Ou seja, Jesus estava chamando a atenção dele. Segundo, está envolvido o que não fazer. Dentro do que Jesus nos orienta, dos seus mandamentos, ele nos chama a atenção. Porém, ele nos mostra o que não fazer. Quando ele diz, não o digas, não é para fazer. E quantas vezes nós temos teimado em fazer o que não deveríamos, mas também tem o que fazer quando ele fala, mas vai, mostra-te, apresenta, tinha o que fazer. Nós apenas não prestamos atenção, muitas vezes. Olha, nós não prestamos atenção. O que o Senhor nos manda não fazer, nós continuamos fazendo, e aquilo que Ele nos manda fazer, muitas vezes nós não fazemos. Então eu enxergo que poderia ser um exemplo de uma expressão de uma verdadeira fé bíblica, mas não foi. E por que não foi? Porque ele não foi apresentar a oferta que era necessária para ele pela cura do pecado. Quando o texto fala a oferta que Moisés determinou, essa oferta está registrada lá em Levítico capítulo 14, versículo 14, por exemplo, quando primeiro o sacerdote tinha que examinar os versículos iniciais do capítulo 14, mas no versículo 14 diz assim: e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. O sangue. Hebreus 9, 11, 14 e 22. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servides ao Deus vivo? E o versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando nós não obedecemos a Jesus, nós estamos desprezando o sangue vertido para perdão dos nossos pecados. Desobediência é pecado. Desobediência é pecado. Se Jesus nos manda abandonar determinada prática, nós não abandonamos. O sangue de Jesus
está sobre a nossa vida. Arrependa-se em nome de Jesus. Mas não só por causa do sangue, mas o Levítico 14, de 15 a 18, a Bíblia diz: também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa, aquele sangue que tinha sido aspergido antes. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Você está entendendo? A gente passa pelo sangue. E quem de verdade se arrepende dos seus pecados, o Senhor derrama do seu espírito. O Senhor unge com seu azeite. O Senhor derrama do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando nós nos recusamos a apresentar a oferta pela cura do pecado, no caso ali a purificação da lepra, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, eu não me importo contigo. Eu não me importo de ter a tua presença viva em mim. Eu não me importo de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não me importo em não ser cheio pelo Espírito Santo. Eu não me importo. Eu não me importo. Isaías, o azeite é um tipo para o Espírito Santo, um dos símbolos, melhor dizendo. Isaías 61:1, olha a linguagem. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O que nos ungiu é Deus, nos ungiu, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 1 João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aquele homem não foi fazer isso. Ele creu em Jesus, ele confiou em Jesus, mas ele não se comprometeu a obedecer a Jesus. Ele se desfez do sangue vertido pela remissão dos seus pecados. E ele também não podia ter experimentado do Espírito Santo na sua vida. Creia em Jesus. Confie nele completamente para sua salvação. Comprometa-se a obedecer os seus ensinos. Apresenta-se diante do sacerdote. Apresenta-se diante do sacerdote. E permita ser aspergido pelo sangue na orelha, no que você ouve, na mão direita, no que você faz, no pé direito, nos caminhos que você segue. E da mesma forma que a unção esteja sobre o teu ouvido, o azeite na sua orelha, te conduzindo, te aconselhando, te falando, te dando o caminho,
esteja nas suas atitudes, no que você vai fazer, te capacitando e te guiando nos seus pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso.